Bom, Renato. Bom dia a todos! Que grande alegria nós estarmos aqui nessa manhã, amém? Vamos começar com uma oração. Deus Pai, muito obrigado pelo seu amor, obrigado porque o Senhor tem nos dado o que precisamos para sermos felizes e gratos ao Senhor. Amém. Oramos agora, Pai, para que o Senhor ajude-nos, Deus, a termos o temor necessário, não somente para respeitá-lo, mas para servi-lo com todo o nosso coração. Ajuda-nos, Pai eterno, porque sabemos que o temor é sabedoria, Deus. É o princípio da sabedoria. E nós, Pai eterno, precisamos ser sábios para lidarmos com as questões pessoais. E precisamos ser sábios, Pai eterno, para evangelizarmos essa nação, Pai eterno, esse mundo em nossa geração. Obrigado por tudo, seja conosco, em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, a Bíblia fala em Salmos 111, versículo 10, o seguinte: o temor do Senhor é princípio de sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Então, o temor é princípio de sabedoria. O temor é muito necessário para que nós possamos servir a Deus e entender um pouquinho mais da essência de Deus, amém? Há alguns cultos atrás falamos sobre Atos 26, vocês se lembram? Amém. E falamos de evangelizarmos todos os dias, amém? Amém. Mas para que isso não simplesmente seja uma obrigação de algumas pessoas que possam colocar isso no piloto automático e fazer isso como se fôssemos robôs, não? Simplesmente para pegarmos um alvo, mas não somente isso, nós precisamos fazer isso, entender que nós precisamos evangelizar todos os dias, entender que nós precisamos ter comprometimento de salvarmos pessoas, estudarmos a Bíblia com as pessoas, por causa do temor a Deus, amém? Amém. Precisamos ter temor a Deus. E para aprender um pouquinho sobre isso, quero chamar vocês a abrirem Lucas. Vamos. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas, e Lucas é um evangelho que nós estudamos muito bem especificamente com a SCM, amém? Vamos falar um pouquinho sobre Lucas. Quem era Lucas? Lucas não era um apóstolo, nem sequer conheceu Jesus pessoalmente. Sabia disso? Então como você pode falar assim, mas como então Lucas escreveu com tantos detalhes esse evangelho? Vamos lá. Lucas escreveu o evangelho, que é o evangelho de Lucas. O livro de Lucas é o livro mais extenso de todo o Novo Testamento. Você vê que Atos tem 28 capítulos. Você vê que Mateus tem 28 capítulos, mas Lucas só tem 24. Mas ter menos capítulos não significa necessariamente que é um livro menor. O Evangelho de Lucas é o livro que tem mais versículos em todo o Novo Testamento. É o livro que tem mais palavras. E Lucas escreve esse Evangelho com um grego muito mais rebuscado do que os outros livros que nós temos na Bíblia. Não é o grego koiné, é um grego mais erudito. É um grego falado por pessoas mais nobres. Amém? Então, esse é o Evangelho de Lucas. Ele usa 250 palavras nesse Evangelho, cerca de 250 palavras que não são usadas em nenhum outro livro da Bíblia, nenhum outro livro do Novo Testamento. No Evangelho de Lucas, nós vemos 14 parábolas que você não vê em nenhum outro Evangelho. 14 parábolas. Interessante, não? A moeda perdida, o filho perdido, a ovelha perdida, etc. 14 parábolas. O Evangelho de Lucas, historiadores do passado dizem, principalmente um historiador chamado Orígenes, diz que o Evangelho de Lucas ele foi encomendado por Paulo, e Lucas andou muito com Paulo. Então Paulo encomendou esse Evangelho para quem? Para os gentios. Lucas ele era provavelmente um médico de uma cidade que não ficava na Judéia, era uma cidade gentia que se chamava Antioquia.
Então, provavelmente Lucas, ele era um médico de Antioquia. E ele escreve o Evangelho citando, é o único Evangelho que cita com detalhes a infância de Jesus. Em algumas passagens do Evangelho de Lucas, ele fala que Maria estava sentindo, como por exemplo, Maria guardava no coração aquelas coisas, e Maria ia guardando. Ou seja, então como que Lucas consegue escrever um Evangelho com tantos detalhes, sem ter andado com Jesus, nem apóstolo ele era? Por causa de testemunhas populares do que aconteceu com Jesus. Então, Lucas, ele era um historiador também, ele era um pesquisador, ele conversava com as pessoas, inclusive com a mãe de Jesus, e escrevia as coisas que ele ia pesquisando. Então, muitas passagens que nós vemos em Lucas, nós estamos escutando da nossa irmã Maria, amém? Maria falando para Lucas como foi a infância de Jesus, como era o sentimento dela. Esse evangelho é muito precioso, não? Eu gosto muito do evangelho de Lucas. E o que nós vamos ver hoje é uma passagem que nos dá muito temor. É uma passagem que não é uma parábola. A passagem do rico, a história do rico e de Lázaro. Por que não é uma parábola? Porque para ser uma parábola, não pode citar nomes. Se você citar nomes numa história, deixa de ser parábola e começa a ser realidade, porque você está citando a vida de alguém, uma pessoa específica. Então não é uma parábola, é uma história que realmente aconteceu em Lucas, capítulo 16, amém? Vamos lá. Não vai nada. Então nós precisamos evangelizar com temor, amém? Com temor. Então o objetivo dessa pregação é criar temor em nossos corações, para que nós possamos, com temor, e criar temor também, evangelizar esse mundo em nossa geração. O tema da pregação de hoje é o mundo do além. O mundo do além. Vamos, Renato. Como será esse mundo do além? Como será o lado de lá? A Bíblia, ela ensina. Ela dá indícios de como que é a vida. Tanto como é a vida no céu, como também seria a vida no inferno. Então, quando eu penso como será a vida do inferno, isso cria temor no meu coração. E me ajuda a ser mais urgente. Tanto para eu me arrepender dos meus pecados, quanto também ser urgente para salvar almas. Amém? Primeira coisa, todos nós morreremos um dia. Isso não é novidade, não? Talvez você tenha a sorte de ficar como Manuel assim, nessa idade, né? Mas não importa se você é rico, pobre, famoso, criança, velhos, jovens, podemos morrer de diversas formas, doenças, desastres, fatalidades, não? Como infelizmente o que aconteceu em Suzano, e parece que na Nova Zelândia aconteceu algo terrível também, né? E quando vemos situações dessas acontecendo, isso cria no meu coração, cria temor também. Porque você pode estar muito bem no dia, levantar cedo, ir para a escola e não voltar mais. Nós não sabemos, mas sabemos que um dia morreremos. Então eu acho importante ver o esclarecimento da Bíblia de como será a nossa vida no além. Então, essa pregação vai levar em conta o seguinte, a seguinte questão: o que levamos para o mundo do além? Aquele ditado que fala dessa vida não se leva a nada, num sentido, não é verdadeiro. No sentido material, óbvio, não levamos nada. Mas o que o mundo material criou no nosso caráter, esse caráter sim nós levamos para o mundo do além. Levamos. Então, de certa forma você não leva o que é material, mas você leva consequências do que o mundo material, da influência que o mundo material teve sobre você e teve sobre mim. Essa influência é importante. Então, de certa forma, o material sim tem influência no mundo do além. E tem influência no nosso caráter. Né? Existem três coisas que uma pessoa pode levar para o inferno quando morrer. Vamos ler Lucas 16, versículo 19. O rico e Lázaro. Havia
um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Primeira coisa, lembre-se bem, essa aqui não é uma parábola, é uma história. Ele está citando o nome de Lázaro, ok? Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades é o inferno, não? Ele, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então, eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém entre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Uau! Que texto profundo! Que história que nos deixa e nos enche de temor, amém? Isso me cria muito temor no meu coração, saber como é o inferno. É um lugar que todo mundo fala, todo mundo, de certa forma, tira suas próprias conclusões. Há muitas conclusões erradas sobre o inferno por aí. Tem pessoas que falam: se for para ficar tudo bonitinho, sem diversão nenhuma, eu prefiro ir para o inferno ficar com meus amigos. Pessoas não sabem o que é o inferno. É verdade. Não tem noção do inferno. Primeira coisa que nós vemos que uma pessoa leva para o inferno, no mundo do além, é a sua consciência. Ele reconheceu a verdade. Pode ser que ele tenha vivido como um incrédulo no mundo. Pode ser que a verdade dele fosse outra no mundo material. Mas as influências que o mundo material teve sobre a vida dele, essas influências fizeram com que ele se tornasse uma pessoa incrédula, não tivesse fé enquanto estava nesse mundo. Mas quando ele foi para o mundo do além, ele reconheceu a verdade. Uma coisa que todas as pessoas reconhecem no inferno é a verdade. Ele percebeu que ele estava numa situação ruim. Ele reconheceu Abraão. Ele viu Lázaro. Interessante que ele olha para cima. Ou seja, o inferno é um lugar de inferioridade. Ele precisou olhar para cima para reconhecer e para ver. Ele tem consciência de si mesmo. Ele tem consciência das coisas. Conhece a verdade. Todos que morrem e vão para o inferno reconhecem a verdade. Mas por que então que, mesmo reconhecendo a verdade, não havia mais possibilidade de ele sair dali, mesmo porque havia um abismo, e há um abismo entre o céu e o inferno? Não se consegue passar de lá para cá, ou daqui para lá, né? É o que ele estava pensando, é o que ele estava vendo, né? É o que Abraão falou. Então por que não havia mais esse... Por que mesmo conhecendo a verdade, olhando tudo de forma espiritual, ele não conseguia a salvação dele mais no inferno? Sabe por quê? Quem está no inferno precisa mais ter fé. Já está olhando lá no mundo espiritual. Nós que estamos aqui só seremos salvos pela fé. O que é a fé? É você acreditar naquilo que você não vê.
Se você vê, é fácil. É você ter um amor a Deus tão grande, mas tão grande, que você não precisa ver Deus para amá-lo. Muito bom, Renato. Que você não precisa enxergar o mundo espiritual de forma tão nítida para poder acreditar no mundo espiritual. Que você não precisa ver anjos. E para falar a verdade, não precisa ver nem milagres. Os milagres, os dons miraculosos, na época de Jesus e na época que foi escrito o Novo Testamento, eram importantes porque não existia a Bíblia ainda. Então, os dons miraculosos, os sinais miraculosos existiam para confirmar que a palavra daqueles que pregavam o Evangelho era uma palavra que vinha de Deus. Mas hoje já tem a Bíblia do século III. Então, hoje nós não precisamos mais de dons miraculosos, ainda que eu acredite em milagres, mas dons miraculosos é diferente de milagres. Dons miraculosos eram poderes específicos que algumas pessoas tinham. E milagres, eu acredito, porque milagres é aquilo que é sobrenatural para nós. Para Deus é natural, mas para nós é sobrenatural, não? Mas uma coisa interessante é que a verdade é muito importante. Hoje, o fato de nós lermos a Bíblia e ela provocar fé no nosso coração é sinal de amor a Deus, é sinal de temor a Deus, de respeito a Deus, amém? Por isso que a Bíblia é muito importante. Por isso que nós precisamos ter fé aqui, porque no inferno ninguém mais vai precisar ter fé. Eu não tenho fé, eu não preciso de fé para saber que Maria José existe. Todos os dias, não? Eu não preciso ter fé para essas coisas. Eu não preciso ter fé, por quê? Porque já está muito nítido. Então, eu sei que existe. Agora, para algumas coisas precisamos ter fé. Então vamos para 2 Timóteo 3. Vamos, Renato. Para entendermos o valor da fé e do respeito que precisamos ter a palavra de Deus. Você tem fé nisso? No versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É uma pergunta que eu faço em cima desses versículos. Você tem fé? Se você tem fé, se você acredita que toda a escritura é inspirada por Deus, eu pergunto: quantas vezes você lê a Bíblia numa semana? Porque Tiago também fala que ter fé sem ação é uma fé morta, é uma fé que não tem sentido ter. Quantas vezes você lê a Bíblia todos os dias? Você acredita que para estar muito bem preparado, de acordo com o padrão de Deus, com o que Deus acha o que é correto, você acredita que você precisa da Bíblia? Ou os seus amigos, as suas amigas da escola, a opinião deles é mais importante para você? O que nós vemos muito nesse mundo são modismos. Eu tinha uns modismos na minha época, um linguajar diferente do que os jovens têm hoje. Vou dar um exemplo para vocês. A palavra zica. Para mim, zica era uma coisa negativa. Não? Zica, esse negócio deu zica. Outro dia, o Lucas chegou lá em casa, meu filho, falou assim: nossa, que zica. Eu falei: zica? Deu zica, legal? Então as coisas mudam. Existem muitos modismos hoje em dia, não? Muitos modismos. Na época do Manuel, então, uau! É supimpa, né? Porque é isso. Beleza, pinta. Que beleza. Era o outro linguajar, não? Então, nós temos linguajar, tem muitos modismos hoje em dia. E nós nos influenciamos muito por esses modismos, fazendo desses modismos o nosso estilo de vida. Como acontece comigo, dá para você confessar isso. Eu olho alguns jovens hoje, com as roupas dele tudo, e falo: nossa, gente. Se alguém usasse uma roupa dessa na minha época, meu amigo, ele ia ser zoado, né? Outra palavra, zoar, né? Hoje eles falam arrastar, né? Não arrasta não.
arrastando muito, ele arrasta muito, né? Estava falando com um carrinho, ele me ensinou o que é João sem braço na minha época, né? Ele está dando mais João sem braço. Não tem nada a ver com você. Hoje está metendo louco, né? Na época do Manuel, está dando de Miguel. Você vê que as coisas vão mudando, né? Então nós somos muito influenciados. Ou seja, a conclusão de eu falar tudo isso é que nós somos muito influenciados. Nosso comportamento, a sua maneira de vestir, a sua maneira de pensar e de acreditar nas coisas. Eu não tenho nada contra modismos, mas os modismos não devem ditar o seu real estilo de vida. Isso aí. Quando você começa a desconsiderar o que Deus acha importante por causa dos modismos, aí sim nós temos um problema. A Bíblia fala que ela é inspirada por Deus e ela vai ensinar a nós termos o comportamento correto, a maneira certa de viver. Vai nos repreender, vai nos corrigir. Ninguém aqui é perfeito, então nós precisamos do quê? De correção? Não. Aquilo que é imperfeito precisa de situações para que nós possamos o quê? Nos aperfeiçoar a cada dia. A cada dia nós dedicarmos a isso. Então, esse rico que estava no inferno, olha só que interessante. Ele estava se deparando com a verdade. Ele estava vendo a verdade e sofrendo as consequências por não ter tido fé. E por que ele não tinha fé? Porque ele não seguia a palavra dos profetas, como Abraão falou. Quais eram os profetas? Moisés, Elias, etc. Então não existia a Bíblia como nós vemos hoje, na época dessa história do rico e do Lázaro. Não existia a Bíblia. Então a palavra dos profetas era uma Bíblia. Então quando o profeta falava, ele estava falando da parte de Deus. Hoje nós temos essas palavras de forma escrita, não? Imagina se não tivesse escrito. Ia virar um telefone sem fio enorme, né? Nós íamos hoje falar coisas que não tinha nada a ver com a época. Então hoje nós temos tudo escrito e muito bem comprovado, sabe? A Bíblia é um livro que em todos os manuscritos que foram encontrados, todos eles dizem respeito à mesma coisa. Olha que interessante. Então a Bíblia é muito confiável, ela é fidedigna. Então toda a escritura é inspirada por Deus, toda ela. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Você quer saber o que Deus pensa? Está na Bíblia. Só que tem um porém, tem um componente aí, e esse componente é fundamental: fé. Isso gera fé no seu coração? O quanto nós praticamos a Bíblia? Então, pessoas pensam que praticar a Bíblia é chato. Sim, para alguns pode ser chato, mas para quem ama Deus não é chato. Então esse é o meu primeiro ponto. Infelizmente uma pessoa leva para o inferno a consciência. Outra coisa que uma pessoa leva para o inferno, e nós temos muito claro aqui em Lucas 16, é a dor. É a dor. Olha que interessante. Ele teve sede. Ele fala que era um lugar de tormento. E a Bíblia fala em Marcos 9 que a dor do inferno é comparada fisicamente. Nós somos seres físicos, não espirituais também, mas nós temos carne. Então há necessidade de nós associarmos algo físico para pensarmos numa dor espiritual. Por exemplo, em Marcos 9, o inferno associado como se fosse um verme que come a carne infinitamente, sem cessar. Isso é forte, não? Imagina uma pessoa sentir as dores da putrefação, do apodrecimento da carne depois da morte, eternamente. Também em Marcos 9, depois você pode abrir lá e ver, fala que sente uma dor de um fogo eterno. Então, essa é uma noção física para entendermos o que seria uma dor espiritual. Mas Renato, não tem verme no mundo dos mortos. Renato, não tem fogo, porque o fogo é material, é um plasma,
Porque o verme é material, é proteína, sei lá o que ele é feito o verme, mas. Então, mais ou menos isso. Então, nós vemos que não existe isso, não, mas é uma noção do que seria um sofrimento. Não tem como falar de um sofrimento espiritual sem ter uma noção física, porque nós somos físicos, né? Interessante, não? Então, ele tinha uma sede insaciável, e é muito ruim ter sede. Péssimo. Ele queria que alguém molhasse o dedo na água e colocasse na língua dele. Isso já seria o suficiente. Não precisaria nem ser uma gota. Olha que interessante, não sei se você já pensou nisso. O mendigo Lázaro, ele ansiava comer migalhas materiais desse mundo. Ansiava comer. E não teve. Não foi saciado em relação a isso. Mas ele teve a recompensa no céu. Nós podemos ver assim também, querendo coisas materiais, querendo coisas para nós satisfazermos nossa carne, nossas necessidades, mas nem sempre vamos ter. Agora a coisa inverteu. Agora o rico no Hades, que é o inferno, queria ser saciado com as migalhas, um dedinho na água e na língua dele. Só que a diferença é que ele nunca ia ter isso saciado. Então vale a pena passarmos pelas tormentas, né, da carne. Então nós levamos a dor, e essa dor é uma dor eterna. Aqui na terra, quando você sente uma dor, em muitos casos você toma um analgésico. Não? Toma aí. Tem até morfina que a pessoa pode tomar. Você está sentindo uma dor terrível e está, sei lá, numa situação muito delicada, talvez no final da vida dela. Lá não. Lá não tem Doril. A dor sumiu. Lá não tem. Não haverá pausa. Sabe aquela dor que depende do jeito que você dorme e passa? Né? Teu psicólogo, uma coisa, minhas costas hoje. E você fica de um jeito assim, né? E essa dor passa, né? Só não pode mexer. Mas lá não tem jeito. Não tem jeito. É tormento após tormento. A escritura que eu falei em Marcos 9, depois você pode ler Marcos 9, 43 ao 44. O sofrimento espiritual. Do fogo que não se apaga. Qual é o desafio desse segundo ponto? Seja urgente para estudar a Bíblia. Seja urgente enquanto há tempo. Sabia que existem muitas pessoas que no final da vida, que quando estão no estado terminal de uma doença, resolvem estudar a Bíblia. Mas em alguns casos essas pessoas não conseguem ser salvas. Porque morrem antes? Não. Porque talvez não consigam ser batizadas. Porque são entubadas, cheias de agulhas, cheias de paramentos lá num quarto de hospital, na UTI. Médicos não autorizam a pessoa a ser batizada. Daí você pensa assim, mas Renato, isso é injusto, a pessoa está arrependida, a pessoa ela está querendo ser batizada. Você acha que uma mera formalidade de um batismo não vai salvar tal pessoa? A pergunta que eu faço é a seguinte: se ela tivesse sã, não tivesse daquele jeito, ela quereria ser batizada? Deus conhece a intenção do coração das pessoas. É muito fácil, entre aspas, esse passo, tá? Entre aspas. Eu não queria estar numa situação como essa, eu respeito muito, né? Mas entre aspas, é muito fácil, entre aspas, uma pessoa querer se arrepender porque tudo convém agora. Deus conhece o coração das pessoas. Deus permite e não permite algumas coisas. Então é permitido o batismo, porque a Bíblia fala que o batismo é necessário para a salvação. Entende? E é por isso que o batismo se faz necessário. Porque enquanto houver o que? Chance. Então o que eu quero dizer é: seja urgente. Não se sabe o dia de amanhã. Você vê, o mundo aí está repleto de loucos
de pessoas que você não sabe o que vai acontecer na mente delas. Você pode ser atacado um dia por algumas dessas pessoas loucas que existem por aí. Infelizmente, nunca se sabe o dia de amanhã. Eu lembro uma vez, eu estava fazendo um bate-papo na universidade, hoje chama Universidade de Santana, na época era faculdade Santana, lá em frente, o Espéria, lá na Zona Norte. A gente fazia alguns bate-papos ali. Eu lembro que em 96, olha só quanto tempo está atrás. Em 96, nós fizemos um bate-papo, foi muito bom. E nesse bate-papo foi uma visitante. E essa visitante, ela achou interessante o bate-papo, que queria depois estudar a Bíblia, só que ela tinha uma viagem marcada. Então, e a pessoa que estava fazendo contato com ela, a discípula na época, né? Então tudo bem, quando você voltar, então a gente faz, a gente começa a estudar a Bíblia. Ok, tá bom. Ela foi, pegou um avião, parei para o Rio de Janeiro, e foi aquele acidente da TAM que matou cerca de 100 pessoas em 96, que caiu sobre algumas casas. Sabe aquele acidente, o de 96, não de 2000 e agora, né? Um anterior. Ela estava e ela morreu no acidente. Todos morreram no acidente na época. E eu fico pensando, uau, isso gerou temor no nosso coração. Sabe? Isso por quê? Porque a Bíblia poderia ter provocado fé no coração dela e ela ter sido batizada, né? Mas não aconteceu. De certa forma, Deus conhece o coração das pessoas. Então, ser urgente, amém? Amém. Então, o terceiro ponto, para nós terminarmos, outra coisa que a pessoa leva para o inferno, ela leva a lembrança da sua vida aqui na terra. Não só a consciência do seu estado espiritual, a consciência da verdade, mas agora a Bíblia fala que esse homem rico que foi para o inferno, ele se lembrou de quem? Dos seus parentes. Ele se lembrou que lá na terra tem pessoas que precisam. E o que ele faz? Ele pensa numa coisa: bom, já que não dá para mim mais, eu vou ao menos pensar nos meus parentes. Eu vou pensar nas pessoas queridas que estão lá. Então, Abraão, por favor, que ressuscite alguém, que alguma coisa aconteça. Mande Lázaro lá, mande alguém lá para avisar esses meus parentes que aqui é um lugar terrível. E o que Abraão responde para ele? O que Abraão fala? Ele fala que não, ainda que alguém ressuscite, eles não vão se arrepender. Por quê? Porque a palavra dos profetas, que hoje é a Bíblia, amém? Hoje a Bíblia já é o suficiente para provocar fé no coração das pessoas. Deus criou o indivíduo para ter fé. Não criou o indivíduo para acreditar no que vê no mundo espiritual. Então, talvez essa lembrança também causava sofrimento nele. Então, o que nós podemos tirar? Qual o desafio que nós podemos tirar do fato da lembrança? Arrependa-se hoje. Tome as decisões que você precisa tomar. Não sei se você sabe, mas Jesus Cristo, falou muito mais sobre o inferno do que o céu. Se você acha essa pregação aqui é pesada, Jesus falou muito mais sobre o inferno do que o céu. Por quê? Porque é algo real. Tem pessoas que não acreditam no inferno, mas acreditam em Jesus. Como? Então acreditam, ou Jesus é mentiroso, ou a sua noção de inferno não é a correta. Jesus sim falava de inferno. Isso criava temor no coração das pessoas. O mundo está cada vez mais incrédulo. E o que Satanás gosta de fazer, o que é? É fazer com que as pessoas não acreditem no mundo espiritual. Mas para animar, vamos terminar essa pregação com ânimo, amém? No céu também tem 3 coisas, amém? Que nós podemos levar. Primeira coisa que fala em Apocalipse 2,17, não precisa abrir lá, mas fala que nós receberemos numa pedra branca um nome novo.
Eu não sei se necessariamente esse nome novo que nós vamos receber é o nosso próprio nome, ou é um nome novo que seria como uma chave, como algo incrível. Então, a Bíblia fala que teremos um nome novo, amém? Amém. Ou seja, nós teremos agora o quê? Nós teremos agora uma nova identidade. Uma nova identidade diante de Deus. Aquele Renato do mundo, aquele Bruno, amém? Aquela Eli, não vão mais existir sob esse próprio nome. Vamos ter outro nome, não sei qual nome, só sei que eu vou gostar desse nome. Pode ter certeza. Vai ser um nome legal. Né? Renato era um nome comum na minha época. Hoje em dia ninguém bota o nome de Renato no seu filho, né? Alguns devem colocar, mas é muito difícil. Então quando você viaja para o exterior, e tem uma época eu fui na conferência nos Estados Unidos, as pessoas, qual é o seu nome? Renato. Renel? Renel? Teve um irmão que falou assim, por que você não muda seu nome? Coloca Nero. Nero não. Pode ser bonito para vocês, para nós não é certo não. Outra coisa que nós recebemos é um novo corpo, um corpo glorificado. A Bíblia fala isso em Filipenses 3:21. Depois você pode abrir lá. Imagina você com um novo corpo. Porque se você ficar velhinho, muito velhinho, você não vai querer ir para aquele corpo velhinho para o céu. Né? Eu não sei como vai ser esse corpo. Né? Talvez não seja o corpo dos seus sonhos, né? Assim, materialmente falando, mas vai ser um corpo incrível, incorruptível. Imagina que incrível, não? Ter um corpo no mundo espiritual. Você imaginou como deve ser seu corpo no mundo espiritual? Você vai precisar fazer barba todo dia? Você, mulher, não vai precisar fazer chapinha? Nem né? dieta. Né? Dieta também não vai precisar fazer. Isso é demais, não vai ter doença, não? Essas ites aí, você não vai ter mais artrite, bursite, tendinite, né? Isso é incrível, não? Então, ter um corpo glorioso, né? Assim, outra coisa que nós vamos receber, também a Bíblia fala em Apocalipse 21:5, que tudo se fará novo. Ou seja, não nos lembraremos mais do sofrimento passado. Uma dúvida que algumas pessoas podem ter é o seguinte: mas Renato, como que eu vou estar no céu e eu vou estar sendo feliz lá, alegre, pensando que alguns dos meus amigos foram para o inferno, alguns dos meus parentes não estão aqui comigo? Uma coisa eu sei: o céu é lugar de alegria. Amém. E lá no céu ninguém mais vai ter essa noção que no inferno o rico tinha. E temos parentes. Lá nós vamos saber que não existe mais a relação pai, mãe, que não tem mais a relação irmão, tia, sogra, né? Não vai ter mais essa relação que nós temos, né, aqui nessa vida. Ou seja, nós vamos ter uma consciência de que todos que estão ali são pessoas que venceram e passaram pela prova que foi nesse mundo, né? Passaram pelas dificuldades, passaram pela prova. Então aqui nós precisamos de pai, mãe, irmãos e tudo, precisamos dessa realidade. Mas para Deus, qual a diferença daquele homem que está lá na esquina agora com seu pai? Qual a diferença para Deus? Você considera mais importante seu pai do que um homem que você nem conhece? Você honra mais o seu pai, e a Bíblia ensina isso, do que aquele homem que está ali. Mas para Deus a importância é a mesma, e nós vamos ter a mentalidade de Deus, amém? Amém. Nós não vamos sofrer por causa disso, porque nós vamos enxergar as pessoas não mais como uma relação de parentesco, mas vamos enxergar as pessoas como aqueles que conseguiram passar pela aprovação desse mundo e hoje estão desfrutando do mundo celestial. Amém. Então tudo se fará novo. Vale a pena trocar esse mundo pelo reino dos céus. Onde você passará a sua eternidade? Essa é a questão de hoje. É com essa questão que eu termino a pregação. Onde você passará a eternidade? Que seja no reino dos céus, que seja do lado de Deus, para a honra e para a glória dele. Amém.